Palavra pura, o nome de Deus que transforma sua oração. Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Que você está falando, mas parece que ninguém está ouvindo do outro lado? Existe um vazio, uma distância. Talvez você até sinta que está apenas recitando um roteiro aprendido, palavras que perderam seu peso. Você se ajoelha, começa a falar, e sua mente vagueia. A lista de compras, o problema no trabalho, a discussão que teve mais cedo. E quando você diz amém, fica com aquela sensação incômoda de que nada realmente aconteceu. Você se pergunta, será que estou fazendo isso certo? Será que Deus se importa com essas minhas palavras repetitivas? E se eu te dissesse que essa frustração é, na verdade, um convite? Um chamado para ir mais fundo? E se eu te dissesse que talvez o que falte não seja o volume da sua voz, a eloquência das suas palavras, ou mesmo a intensidade do seu sentimento, mas sim a profundidade do seu entendimento? E se existisse uma chave, não uma fórmula mágica, mas uma chave revelada, escondida à vista de todos nas páginas da Escritura, que abre a porta para uma comunicação direta, real e poderosa com o Criador do Universo? Hoje, nós não vamos apenas ler um versículo. Nós vamos embarcar em uma jornada de descoberta. Vamos desvendar um dos maiores mistérios da fé, um segredo revelado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Prepare o seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o nome de Deus hoje não é apenas informação. É uma revelação que tem o poder de redefinir completamente a sua forma de orar, a partir de hoje. Para entendermos a magnitude do que está em jogo, precisamos viajar no tempo. Quero que você venha comigo para um lugar desolado, seco, silencioso. O deserto de Midian. Imagine a cena com todos os seus detalhes. Sinta o calor do sol na sua pele, o cheiro de poeira e de rebanho. E no centro dessa cena está um homem. Seu nome é Moisés. Mas este não é o Moisés príncipe do Egito, educado na corte de Faraó. Aquele homem está morto e enterrado sob 40 anos de areia e anonimato. Este é um Moisés diferente. Um fugitivo. Um homem de 80 anos cuja glória passada se tornou uma memória distante e talvez amarga. Ele é um simples pastor de ovelhas, casado, com filhos, vivendo uma vida comum, talvez até resignado com a ideia de que seus melhores dias ficaram para trás. Sua maior preocupação diária é encontrar pasto e água para o rebanho do seu sogro. É num dia como qualquer outro, no meio dessa rotina monótona, que o extraordinário invade o ordinário. Moisés guia o rebanho para além do deserto e chega a Horebe, o monte de Deus. E ali, seus olhos veem algo que desafia toda a lógica. Uma sarça, um arbusto comum do deserto, está pegando fogo. Mas não é um fogo comum. É um fogo que arde com uma intensidade sobrenatural, mas que não consome o arbusto. As folhas não viram cinzas, os galhos não se dobram. A vida e o fogo coexistem no mesmo lugar. Intrigado, Moisés se aproxima. E é então que o universo dele se parte ao meio. Do meio desse fogo, a voz de Deus o chama pelo nome. Moisés! Moisés! E ele responde, eis-me aqui. O que se segue é uma comissão divina que parece loucura. Deus anuncia que ouviu o clamor do seu povo escravizado no Egito e que ele vai libertá-los. E o instrumento escolhido para essa missão impossível é justamente aquele pastor de 80 anos, com um passado complicado e um presente insignificante. Moisés, compreensivelmente, entra em pânico. Ele começa a levantar objeções. A primeira é, quem sou eu para ir a Faraó? É uma pergunta de inadequação. E Deus responde não falando sobre Moisés, mas sobre si mesmo, eu estarei com você. Mas Moisés não está satisfeito. Ele sabe que precisará de mais do que isso. Ele antecipa a pergunta que o povo fará, a pergunta que realmente importa. Se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Pare e pense na profundidade abissal dessa pergunta. No mundo antigo, um nome não era um simples rótulo como João ou Maria. O nome de alguém continha sua essência, seu caráter, sua história, seu poder. Conhecer o nome de uma divindade significava ter algum tipo de acesso a ela. Moisés está, na verdade, perguntando, que tipo de Deus tu és? Qual é a tua natureza? Em que posso confiar quando tudo ao meu redor for caos e perigo? Qual é a tua credencial? E a resposta de Deus? Essa resposta é o pilar central de toda a revelação bíblica. É o momento em que Deus abre o véu e permite que a humanidade vislumbre o seu coração. Deus disse a Moisés, eu sou o que eu sou. E completou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Em hebraico, as 4 letras que formam esse nome são Yod, Re, Val, Re, Yavé, muitas vezes pronunciado como Yahvé ou Jeová. Este não é apenas um nome entre outros. É uma declaração de existência absoluta, de soberania sobre o tempo, de presença constante e de fidelidade inabalável. Deus não se define em relação a nada ou a ninguém. Ele simplesmente é. Ele não disse eu era, limitando-se ao passado. Ele não disse eu serei, projetando-se apenas para o futuro. Ele se revelou como o Deus do agora. O Deus que é. O Deus cuja existência é a fonte de toda a existência. Ele é a única realidade autossuficiente em todo o universo. Tudo mais depende dele para existir. Ele não depende de nada.
Mas Yahvé é mais do que um conceito filosófico sobre a existência. É um nome de aliança. É um nome pessoal do Deus que se relaciona com o seu povo. É a garantia da sua presença. Quando Deus diz a Moisés, eu estarei com você, e em seguida se revela como Yahvé, ele está conectando as duas coisas. Ele está dizendo, minha identidade é estar presente com você. Minha natureza é ser fiel à aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é quem é, presente e fiel em cada passo da jornada, em cada vale escuro, em cada mar intransponível. Agora, vamos puxar esse fio de mais de 3.000 anos de história e conectá-lo diretamente ao seu coração, hoje, neste exato momento. O que isso muda na sua vida de oração? Muda tudo. Quando você ora e diz Senhor, você tem a dimensão de que está falando com Yahvé, o grande eu sou. O Deus que não está limitado pelo tempo, pelo espaço ou pelas suas circunstâncias. Quando você está afogado em ansiedade sobre o futuro, você pode clamar por Yahvé, o Deus que já está lá, porque para ele tudo é um eterno presente. Quando você se sente esmagado pela solidão e pelo abandono, você pode sussurrar Yahvé, o Deus cuja própria identidade eu estou aqui. Quando você clama por Yahvé, você não está apenas usando uma palavra hebraica antiga. Você está ativando uma aliança. Você está declarando em voz alta para sua alma, para o mundo visível e para o mundo invisível. O Deus que esteve com Moisés na sarça ardente, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que guiou seu povo com uma coluna de nuvem e de fogo. Esse Deus está presente comigo, aqui, agora, neste quarto, neste carro, neste leito de hospital. Você percebe o poder disso? É a diferença entre ter um mapa para uma jornada perigosa e ter o próprio criador do mapa sentado ao seu lado no carro, guiando cada curva. Sua oração deixa de ser um pedido jogado ao vento e se torna um diálogo íntimo com a presença eterna que sustenta todas as coisas. Mas a revelação de Deus nas Escrituras é como um diamante multifacetado. Se Yahvé é o nome pessoal da aliança, o nome da presença relacional de Deus, as Escrituras nos apresentam outro nome fundamental desde o primeiríssimo versículo da Bíblia, Elohim. Volte comigo para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Elohim. A terminação em hebraico é plural, o que leva muitos teólogos a verem aqui uma sugestão primitiva da Trindade. Mas o foco principal de Elohim é o poder, a majestade, a soberania. Elohim é o nome do poder absoluto, da autoridade transcendente. Ele é o Deus que fala, e a própria existência obedece. Haja luz, e houve luz. Produza a terra, e a terra produziu. Elohim é o arquiteto do cosmos, o Deus que estabeleceu as leis da física e que pintou as nebulosas com os dedos. Ele é o maestro que rege a intrincada sinfonia da história, desde a ascensão e queda de impérios até o bater do seu próprio coração neste momento. Se Yahvé é o Deus que caminha conosco no jardim, Elohim é o Deus que está acima de tudo, governando o universo a partir de um trono de glória inaproximável. E por que isso é tão absurdamente crucial para a nossa oração? Porque a vida nos apresenta problemas de escalas diferentes. Há momentos em que o que mais precisamos é da presença consoladora de um amigo fiel, Yahvé. Mas há outros momentos em que a presença de um amigo não é suficiente. Precisamos do poder bruto e ilimitado de um rei soberano, Elohim. Quando você olha para uma situação em sua vida que é puro caos, finanças em desordem, um diagnóstico médico assustador, um relacionamento familiar que se desintegrou, um vício que parece invencível, é aqui que você pode invocar o nome de Elohim. Você pode orar, Elohim, tu que trouxeste ordem do caos na criação primordial, eu te imploro, traz ordem a este caos na minha vida. Tu que criaste o mundo esniá-lo, do nada, eu clamo para que cries uma nova realidade, uma solução, uma saída onde eu não vejo nenhuma. Entende a precisão cirúrgica que isso dá à sua oração? Os nomes de Deus não são meros títulos teológicos para serem debatidos em salas de aula. Eles são ferramentas espirituais poderosíssimas. São guias para o nosso coração, nos ensinando como nos aproximar do Deus que é, simultaneamente, infinitamente próximo e pessoal, Yahvé, e infinitamente poderoso e soberano, Elohim. Sua vida de oração ganha uma nova dimensão, uma especificidade radical e uma confiança inabalável. Agora, chegamos à pergunta que conecta tudo. Você pode estar pensando, isso é incrível, essa riqueza do Antigo Testamento é fantástica. Mas eu sou um seguidor de Jesus. Como Yahvé e Elohim se conectam a mim hoje, no século XXI? Essa é a pergunta mais importante de todas, e a resposta é o coração pulsante do Evangelho, a coisa mais gloriosa e maravilhosa que já nos foi revelada. A Escritura interpreta a Escritura. Toda a revelação do Antigo Testamento, cada história, cada lei, cada profecia, era como uma flecha apontando para um ponto específico na história. Para uma pessoa, em quem o nome de Deus seria revelado de forma plena, perfeita, definitiva e pessoal. Essa pessoa, claro, é Jesus Cristo. No Evangelho de João, isso se torna explícito de uma forma que teria chocado qualquer judeu do primeiro século. Jesus pega para si a mesma frase que Deus usou na sarça ardente. Os famosos "eu sou" de Jesus. Ele não diz apenas "eu sou bom" ou "eu sou um mestre". Ele faz declarações de identidade divina. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era. Ele usou o presente atemporal de Yahvé. E ele continua, eu sou o pão da vida, sua presença nos sustenta. Eu sou a luz do mundo, sua presença nos guia. Eu sou o bom pastor, sua presença nos protege. Eu sou a ressurreição e a vida, sua presença vence a morte.
Jesus não estava apenas se apresentando. Ele estava declarando, sem sombra de dúvida, ser a encarnação viva de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus presente. O nome se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1. Deus não está mais apenas numa sarça ardente inacessível ou numa nuvem de glória no templo. Ele tem um rosto. Ele tem mãos que curaram. Ele tem pés que caminharam na poeira da nossa existência. O grande Yahvé tem um nome que podemos pronunciar com intimidade e amor: Jesus. E quanto a Elohim, o poder criador e soberano, onde vemos isso em Jesus? Em toda parte. A obra de Jesus é a obra de Elohim em uma nova escala, a escala da recriação. Se Elohim criou o mundo físico, Jesus inaugura nova criação. Cada milagre era uma explosão do poder criador de Elohim invadindo nosso mundo caído. Transformar a água em vinho é um ato de criação. Multiplicar pães e peixes é um ato de criação. Curar um cego de nascença, dando-lhe olhos que nunca funcionaram, é um ato de criação. E, de forma suprema e definitiva, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é o ato criador máximo de Elohim. É a prova de que ele tem poder não apenas sobre a matéria, mas sobre o pecado e a morte. E o mais incrível é que esse poder não parou lá. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, que se alguém está em Cristo, é nova criação. O mesmo poder criador de Elohim que formou as galáxias é o poder que agora age dentro de nós pelo Espírito Santo, nos tirando do reino das trevas, nos regenerando, nos fazendo filhos de Deus e nos transformando dia a dia à imagem de Cristo. Portanto, invocar o nome de Jesus não é apenas um ato de devoção. É plugar-se na fonte de todo o poder. É acessar tanto a presença íntima e fiel de Yahvé quanto o poder criador e transformador de Elohim, tudo concentrado e disponibilizado a nós através da pessoa e da obra redentora do Filho. Então, como pegamos toda essa teologia gloriosa e a transformamos em prática diária? Vamos trazer isso da palavra para a vida, com 4 passos concretos que você pode começar a aplicar amanhã de manhã. Isso não é uma fórmula, mas um caminho para uma oração mais profunda. Primeiro, comece sua oração com a consciência da presença. Antes de despejar sua lista de compras espiritual, sua lista de pedidos e preocupações, faça uma pausa. 1 minuto. Respire fundo. E, em vez de começar a falar, comece a reconhecer. Diga em voz alta ou em seu coração: Yahvé, eu sou, tu estás aqui comigo neste exato momento. Obrigado pela tua presença fiel que nunca me abandona, que nunca dorme. Sinta essa verdade. Deixe que a realidade do Deus presente acalme seu coração ansioso. Você não está falando sozinho para o vazio. Você está na presença do Rei do Universo. Isso muda a postura da sua alma. Segundo, seja específico, invocando o poder criador para seus desafios. Olhe para a área mais caótica da sua vida hoje. Seu trabalho, suas finanças, sua família, suas lutas internas. E, em vez de uma oração genérica como Deus, me ajude, seja específico com o nome. Ore assim: Elohim, Criador soberano, assim como trouxeste beleza, ordem e propósito do nada na criação, eu peço que o teu poder criador e ordenador atue nesta situação. Traz ordem a este caos. Traz luz a esta escuridão. Cria uma solução onde eu só vejo um beco sem saída. Ao fazer isso, você está alinhando sua fé com o caráter revelado de Deus como especialista em criar e ordenar. Terceiro, filtre tudo através da pessoa de Jesus. A nossa confiança para nos aproximarmos de um Deus Santo não vem da nossa performance ou do nosso conhecimento dos nomes. Vem da nossa identidade em Cristo. Transforme sua oração com gratidão pelo acesso que Ele nos deu. Comece suas orações dizendo: Pai, eu te agradeço porque em Jesus, o teu nome se fez carne. Eu não me aproximo por meus próprios méritos, mas pela graça dele, pela justiça dele, pelo sangue dele, que me fez teu filho amado. Essa mudança de perspectiva move a oração do campo da obrigação para o campo do relacionamento familiar, da alegria, da confiança de um filho que sabe que é bem-vindo na presença do Pai. E quarto, crie hábitos que reforcem essa verdade. Não deixe que isso seja apenas a inspiração de um vídeo que você assistiu. Torne isso real na sua vida. Coloque lembretes no seu celular em horas aleatórias do dia com a frase: Yahvé está presente. Escreva: o poder de Elohim age em mim em um post-it no seu computador. Ao enfrentar um desafio, antes de reagir, treine-se a sussurrar o nome apropriado para a situação. Cultive uma consciência diária de com quem você está falando. Sua oração vai deixar de ser um evento marcado na agenda e se tornará o que deveria ser: um estado de espírito, uma conversa contínua e viva com o Deus que é presente, Yahvé, poderoso, Elohim e pessoal através de Jesus. No fim das contas, o Evangelho é a resposta final e mais perfeita à pergunta de Moisés. Cristo revela plenamente o nome de Deus. Ele nos aproxima do Pai de uma forma que o Antigo Testamento apenas podia sonhar. Ele nos dá, como diz Hebreus, acesso ousado e confiante à sala do trono da graça. E aqui está a pérola de sabedoria que eu quero que você carregue, que seja âncora para sua alma durante toda esta semana. Por causa de quem você é em Cristo, você é completamente livre para orar com total confiança, sabendo que o nome de Deus, todo o seu caráter, toda a sua presença, todo o seu poder, está, neste exato momento, agindo para o seu bem supremo e para a sua santificação. Você não está incomodando a Deus com suas orações. Você está aceitando o convite para participar da maior história de amor e redenção que o universo já conheceu.
A grande verdade central que amarra toda essa jornada é simples, mas vai mudar sua vida se você crer. Os nomes de Deus revelam seu caráter e nos convidam a uma vida de confiança e oração profunda, porque em Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, temos acesso livre, ousado e permanente à sua gloriosa presença. A pérola do dia para você colocar em prática agora mesmo, de forma tangível. Assim que este vídeo acabar, não comece o próximo, não role o feed. Apenas separe 3 minutos. Só isso. Coloque um cronômetro. Feche os seus olhos. No primeiro minuto, apenas reconheça e descanse na presença de Yahvé, o Eu Sou, com você. Não peça nada. Apenas esteja com Ele. No segundo minuto, apresente a Deus a área mais caótica da sua vida e invoque o poder de Elohim sobre ela. Entregue o controle a Ele. E no terceiro minuto, simplesmente agradeça a Jesus por ter tornado tudo isso possível, por ser a ponte, o caminho, a verdade e a vida. Experimente fazer isso. Veja como esses 3 minutos de oração intencional podem mudar a atmosfera de todo o seu dia. E lembre-se, sempre se lembre, tudo isso, cada revelação no Antigo Testamento, cada promessa, está perfeitamente alinhado e encontra seu cumprimento na história de Jesus, que é a plenitude do nome de Deus. É pela graça dele, e somente por ela, que podemos nos aproximar do Pai não como servos temerosos, mas com a confiança e a alegria de filhos amados. Vamos orar juntos. Senhor Yahvé, grande eu sou, nós te agradecemos porque tu és o Deus que está sempre presente, mesmo quando não sentimos. Acalma nossos corações e nos aproxima de ti hoje. Elohim, Deus Criador Todo-Poderoso, nós submetemos o caos de nossas vidas ao teu poder ordenador. Age com teu poder em nós e através de nós. E Santo Espírito, fortalece a nossa fé para que possamos orar com santidade, ousadia, especificidade e confiança. Jesus, nome sobre todo nome, que a tua vida seja nossa vida, e que teu nome seja glorificado e exaltado em tudo que pensamos, dizemos e fazemos. Em teu nome oramos. Amém. Essa jornada pela palavra de Deus foi significativa para você? Você sente que sua compreensão sobre quem Deus é e como se relacionar com Ele se aprofundou hoje? Se a sua resposta for sim, eu tenho um convite muito especial. A forma como você pode responder a esta mensagem e nos ajudar a continuar este trabalho de levar a palavra pura a mais pessoas é dupla. Primeiro, eu quero te ouvir. Tenho uma pergunta para você, e peço que responda com sinceridade nos comentários abaixo. Qual desses nomes de Deus, Yahvé, o Deus presente que te conforta, ou Elohim, o Deus poderoso que intervém, você mais precisa clamar na sua vida hoje? Compartilhe um pouco da sua história. Quero muito ler e orar por você. Sua resposta pode ser a faísca de encorajamento que outra pessoa precisava ver hoje. E para não perder nenhum estudo profundo como este, que te conecta com a palavra de verdade todos os dias, faça um favor a si mesmo. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. É a sua dose diária garantida de profundidade e força espiritual em um mundo tão superficial. E se este estudo fortaleceu a sua fé, eu sei que você vai amar o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora mesmo. Ele é a continuação perfeita para o seu crescimento. Clique nele e a gente se vê lá. Que a paz de Cristo, o nome sobre todo nome, esteja com você. Fique firme.